A paz do Senhor, boa noite a todos. É uma alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja acompanhando nesse momento o Conectados com a Palavra, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, especificamente na Capela Irmã Estevanato. Estamos aqui para abençoar esta noite de quarta-feira na sua vida com o estudo da Palavra de Deus. Hoje eu vou começar uma série de estudos que vão trazer um alicerce na sua vida para que você possa frutificar em todas as áreas e produzir frutos. Deus deseja, de uma forma muito especial, tocar em você para que você seja um cristão gerador. E nós teremos 9 episódios com o tema Ana, um exemplo de frutificação. Assim como Ana, que representa a igreja, ou um cristão frutífero, Deus quer tocar na sua vida para que você se torne todos os dias, em todas as áreas, principalmente no aspecto de gerar vidas, de ganhar almas para Jesus, um cristão frutífero. Eu quero orar com você e por você nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença e louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade de entrar nesses lares, de repente, Pai, nesse local de trabalho que essa pessoa nos acompanha ou em qualquer outro lugar. Que o bom Espírito Santo possa trazer a revelação da Tua palavra às nossas vidas nessa noite e sobre a vida daqueles que nos acompanham e que a Tua presença, Senhor, possa ser notória sobre este lar e sobre este local, fazendo com que a Tua palavra venha trazer iluminação, fazendo com que a Sua palavra venha trazer clareza ao entendimento, a fim de que em todos os dias e em todo o tempo, esta pessoa, pegando esses ensinamentos, colocando em prática na sua vida, torne-se uma árvore frutífera. Pois a Tua palavra diz, através do salmista, que quando nós meditamos na Sua palavra, nós nos tornamos árvores frutíferas, com as nossas raízes, Senhor Deus, junto às águas que vão produzir as folhas, que vão produzir as flores e o fruto, e nós iremos nos tornar bem-sucedidos em tudo aquilo que formos fazer, porque estamos debaixo da Tua palavra. Nesta noite, Pai, eu quero pedir sobre a vida dessas pessoas que me acompanham, que eles possam ser bem-sucedidos, frutíferos, produtivos, eles possam gerar em todas as áreas da sua vida, porque estão colocando a palavra do Senhor em prática. Peço também que o Teu bom Espírito Santo, sobre a vida desta pessoa, venha trazer, Senhor Deus, uma suficiência de provisão dentro daquilo que ela possa estar necessitando, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja financeiro, que a Tua provisão, Senhor Deus, seja uma realidade com a bênção da multiplicação sobre a vida desse meu irmão. Eu os abençoo e creio que teremos um tempo precioso na palavra de Deus, em nome de Jesus. Tu conheces o meu coração e sabes o que penso e o que sou. E eu não sou nada sem Ti. E eu não sou nada sem Ti, Senhor. Tu conheces todos os meus sonhos, até os medos que eu não conheço. E eu não sou nada sem Ti. E eu não sou nada sem Ti. E uma coisa eu buscarei, Senhor, que eu possa habitar em Tua casa
casa e todos os meus dias contemplar a tua glória, a tua glória. Oh, tu conheces todos os meus temores, sabes que eu preciso do Senhor, da tua graça, Jesus, da tua graça, Jesus. E uma coisa eu buscarei, Senhor, que eu possa habitar em tua casa e todos os meus dias contemplar a tua glória. E uma coisa eu buscarei, Senhor, que eu possa habitar em tua casa e todos os meus dias contemplar a tua glória, a tua glória, Senhor, a tua glória. Jesus, Jesus, sobre os meus medos louvarei, sobre os meus temores cantarei, nada impedirá de exaltar o Rei. Tu é a glória, cante isso com fé. Sobre os meus medos louvarei, sobre os meus temores cantarei, nada impedirá de exaltar o Rei. Tu é a glória, tu é a glória, Senhor, tua é a glória. Vamos à palavra de Deus nesse momento. Nós estaremos falando durante 9 episódios com o tema Ana, um exemplo de frutificação. E nós teremos subtemas também que vão edificar você para que você se torne frutífero. Deus deseja que você gere vidas. Deus deseja que você se torne uma pessoa frutífera. É o desejo de Deus que nós venhamos dar bons resultados em todas as áreas da nossa vida. Estamos debaixo da palavra profética de Jesus, porque Jesus mesmo, quando Ele nos ensina que estamos ligados à videira verdadeira, que é Ele mesmo, em João capítulo 15, e nós como ramos, nós poderemos dar fruto, e frutos que venham glorificar o nome do Senhor. Dentro de um aspecto natural, todo cristão que é saudável, todo cristão que está ligado à videira, todo cristão que permanece em Cristo, permanece no seu amor, permanece no seu mandamento, isto é, na sua palavra, ele vai frutificar em todas as áreas. Nessa semana, nós vamos estar falando a respeito de a improdutividade. Ela tem que nos constranger, porque
quando eu não produzo, eu não estou centrado na vontade de Deus e algo não está natural ou normal na minha vida. Porque quando eu estou centrado na palavra de Deus, naturalmente eu vou frutificar em todas as áreas. Por isso, quando algo não está dando certo na minha vida, no aspecto de frutificação, no aspecto de gerar principalmente vidas no contexto espiritual, algo está anormal no meu organismo espiritual e eu preciso tratar disso. Nós vamos pegar o exemplo de Ana e vamos dividir em 9 lições que serão 9 episódios a fim de edificar a você, a sua família, de repente que esteja acompanhando o Conectados com a Palavra juntinho de você e fazer com que você se torne frutífero, porque esta é a vontade de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a improdutividade, ela tem que nos constranger. Antes de entrar nesse tema, eu quero ler o texto que nós vamos usar como texto base para todos os episódios de Ana, um exemplo de frutificação. Te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 1, o versículo 9 até o versículo 20. Eu vou ler na versão NVI. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando até aqui por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. O desejo de Deus é que nós, dentro de uma vida natural cristã, possamos produzir. Fazendo uma alegoria simbólica no aspecto da vida de Ana, ela queria gerar, ela queria ser produtiva, e a falta disso constrangia e amargurava a sua alma, porque ela sabia que uma mulher natural saudável, ela poderia gerar filhos, mas isso não acontecia na vida de Ana, pelo fato dela ser estéril. O constrangimento, muitas das vezes, ele tem que nos levar a buscar uma alternativa naquilo que estamos vivendo. Dentro do ano profético que estamos debaixo desta palavra, que tem sido norteada na nossa vida no ano de 2022, de sermos frutíferos, isso tem que nos incomodar, principalmente se, como Ana, nós não conseguimos gerar. Ana vai ser um exemplo de uma metamorfose, de uma transformação, que através da sua oração e do seu pedido a Deus,
Deus concede e faz com que ela se torne uma mãe abençoada e de outros filhos maravilhosos, não somente a vida de Samuel. Mas, no entanto, a tônica nessa noite é que, pelo fato de Ana não produzir, isso a constrangia e amargurava a sua alma, porque ela queria viver a naturalidade que todas as mulheres estavam vivendo dentro de uma vida saudável. Isso eu trago de exemplo para a minha vida cristã, ou para a igreja de uma forma geral. Quando eu não produzo, eu não estou vivendo aquilo que Jesus me ensinou dentro do mandamento imperativo dele, que ele me chamou, ele me nomeou, ele me escolheu, me nomeou para que eu fosse e desse fruto. E esse fruto permanecesse. Foi como ele disse através do evangelista João. Ele também disse que o nosso fruto que produzimos através de Jesus Cristo e do supremo agricultor, que é o nosso Pai, glorificaria Ele. Então, se eu permanecer na sua palavra, no seu mandamento, se eu permanecer em Jesus, se eu permanecer no seu amor, eu automaticamente, dentro de uma vida natural, eu poderei ser frutífero. Principalmente no aspecto de gerar vidas. Nós precisamos gerar vidas. Deus ama vidas, Deus ama pessoas. Deus deseja que nós venhamos gerar, Deus deseja que nós venhamos produzir. E quando não fazemos algo, não está de acordo com aquilo que Jesus nos orientou através do seu mandamento para que nós pudéssemos frutificar. Essa questão de gerar é tão importante que Paulo tinha isso em mente. No entanto, você vai perceber que Paulo vai falar sobre como ele gerava filhos e filho através da sua vida espiritual. Porque ele entendeu o chamado da vida frutífera e ele produzia filhos espirituais, gerando cada um deles, como eu e você devemos assim fazer. E quando não fazemos, a nossa improdutividade tem que nos constranger, porque estamos fora daquilo que Jesus nos orientou e nos deu uma ordem imperativa. Vamos ver isso? Por exemplo, Gálatas, capítulo 4, versículo 19, eu vou ler agora na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo ele vai fazer uma alegoria sobre esta questão de gerar, quando ele faz menção de que ele está sofrendo com dores de parto, ele está pronto a dar à luz, ele vai gerar, ele vai dar vida, ele vai produzir, ele vai procriar no mundo espiritual, ele vai germinar no mundo espiritual, ele vai fabricar no mundo espiritual, ele vai provocar o nascimento no mundo espiritual, dando o que? A luz a filhos, assim como eu e você precisamos fazer, porque Deus ama pessoas. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de 15 até o 17, diz assim, Paulo falando: porque ainda que tivesse milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei em Cristo Jesus vocês pelo Evangelho. Deixa eu repetir esta frase novamente. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Gerar novamente, produzir novamente, fazendo como uma alegoria a dar à luz. Portanto, eu peço que vocês sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, filho de alguém que gerou, de alguém que produziu, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. Precisamos gerar vidas, precisamos frutificar, precisamos ser produtivos, e a nossa improdutividade, ela tem que nos constranger, como Ana estava constrangida. Algo está errado, e eu sei que se eu não gerar fruto, Jesus me disse que eu seria cortado da videira, e isso tem que me constranger mais ainda, porque algo não está dentro de uma normalidade da minha vida cristã, não estou saudável, e eu preciso me posicionar, para que eu possa gerar, para que eu possa produzir, para que eu possa dar fruto, porque Deus ama pessoas, Deus ama a gente.
Deus ama pessoas e Deus ama gente. E se Deus ama a gente, eu tenho que aprender a amar pessoas e amar gente. Amar pessoas como Deus a ama. Dentro disso, eu tenho que ter um espírito produtivo de gerar vidas, de ganhar almas para Jesus, de gerar pessoas e filhos na minha caminhada cristã. João capítulo 3, versículo 16, você conhece esse versículo de cor e salteado, você vai ver como Deus ama pessoas. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, isso é pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou pessoas e Ele mostrou o seu amor de uma forma prática, não apenas teórica, porque o amor não é teoria. Deus deu o seu Filho amado, Deus entregou Jesus Cristo, porque Ele nos ama, porque Ele ama pessoas. Romanos capítulo 8, versículo 29, vai falar a respeito dessa produtividade que o amor de Deus trouxe como alcance na vida da humanidade. Diz, pois aquele que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, irmãos. O desejo de Deus é que todos se convertam, todos se salvem. E eu e você precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos frutificar vidas, nós precisamos gerar vidas, nós precisamos ganhar almas, ganhar pessoas para Cristo Jesus. Nós precisamos em todas as áreas frutificar os nossos talentos com o propósito de abençoar a vida de outras pessoas, assim como precisamos frutificar os nossos dons, multiplicá-los, a fim de abençoar e edificar a vida de outras pessoas, para que elas tenham um encontro genuíno com o Senhor Jesus, entre muitos irmãos. Saiba de uma coisa, nós temos um padrão e o padrão é de qualidade. O padrão de qualidade nesse texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, vai dizer que Jesus, ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo. Ele é aquele que nós devemos fundamentar a nossa fé, ele é incomparável, ele é poderoso. E eu preciso, semelhante a Jesus, entender que esta qualidade de ser semelhante a Ele vai produzir quantidade. A qualidade gera quantidade. E quando eu não consigo produzir, isso tem que me constranger, porque Deus ama pessoas e Ele quer muitos irmãos. Atos capítulo 2, versículo 41, vai falar a respeito do crescimento da igreja. Diz Atos capítulo 2, versículo 41, Dr. Lucas dizendo e escrevendo, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, no primeiro sermão de Pedro. Depois nós vamos ver Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, que o Senhor acrescentava, sempre trazendo o que? A frutificação e o gerar, a produção de pessoas que estavam comprometidas com o evangelho do reino e dentro de uma vida natural frutificando. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, dentro de uma naturalidade, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A qualidade vai gerar quantidade. Quando eu não consigo produzir e ter essa frutificação gerando quantidade, eu preciso me constranger, como Ana estava constrangida. Atos capítulo 5, versículo 14, diz Dr. Lucas, e aumentava sempre mais o número dos crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, crescimento, frutificação, gerar vidas. Atos capítulo 11, versículo 24 diz, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, falando de Barnabé, e ele vai acrescentar, e muita gente, não pouca gente, e muita gente se uniu ao Senhor. Essas pessoas eram acrescentadas porque haviam pessoas que frutificavam, geravam vidas.
estavam ligados na videira a fim de glorificar a Deus através do fruto ou dos frutos que produziam. Atos capítulo 16, versículo 5 diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentava em número. Sempre havia aumento, sempre havia multiplicação de pessoas, sempre havia pessoas gerando outras pessoas, como Paulo, ele está dizendo que estava sofrendo dores de partos pelos Gálatas e falando que ele gerou Timóteo, o seu filho, na fé, e gerou outras pessoas também. Eu e você precisamos assim fazer. Porque se nós não fizermos, algo não estará normal dentro da nossa vida e cristã, não estaremos saudáveis. A produtividade ou a frutificação é uma ação natural. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, e Ana com amargura de alma, porque ela não frutificava, ela não produzia, ela não gerava, ela orou ao Senhor e chorou muito, porque isso a incomodava. Nesse momento, querido, isso tem que te incomodar, se você não está frutificando, não só no aspecto de gerar vidas, de ganhar almas, de procriar no mundo espiritual, de produzir, mas também em todas as áreas da sua vida, porque é o desejo de Deus que nós nos tornemos frutíferos diariamente. João, o evangelista João, no seu evangelho ele escreveu no capítulo 15, no versículo 5, que Jesus, ele é a videira, né? Ele vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, permaneci em Jesus, sou um cristão, sou um discípulo, Jesus está na minha vida através da pessoa do Espírito Santo, esse dá muito fruto. Se eu não estou dando muito fruto, eu preciso estar constrangido. Se eu estou improdutivo, eu preciso me constranger, porque eu estou fora da palavra. Pois sem mim nada podem fazer, ou vocês não podem fazer coisa alguma. Eu preciso me constranger. Precisamos nos constranger com a amargura de alma pela perdição eterna das pessoas que estão indo para o inferno. Quantas pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, que passam e que nós poderíamos mudar o destino dessas pessoas no nosso condomínio, no local onde trabalhamos, às vezes até num terminal, aguardando o metrô, quantas pessoas passando, pessoas que estão destinadas ao inferno. E nós, através de uma vida frutífera, a fim de gerarmos vidas para o Senhor, podemos mudar o destino dessas pessoas. Deus te chamou para que você mude o destino das pessoas. Ele confiou a você aquilo que os anjos desejavam, anelavam em fazer. Ele confiou a você, você pode. Por isso, Paulo diz que você é embaixador do rei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que você é o representante legal de Deus ou da Trindade na terra. Você é uma embaixada ambulante. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar, você está representando a Trindade e precisa viver uma vida cristã saudável e natural a fim de produzir vidas, assim de gerar. Se isso não está acontecendo na sua vida, algo está errado e precisa trazer a normalidade através de uma reflexão, através de uma análise, uma autoanálise e verificar quais são as situações que precisam ser mudadas para que você possa frutificar e você possa produzir frutos. Precisamos chorar abundantemente pelas almas. Precisamos chorar abundantemente pelas almas. Precisamos frutificar em todas as áreas, principalmente nessa. Não podemos nos depreciar espiritualmente, mas nós precisamos fazer como Ana, que ela ora ao Senhor. A sua falta de produtividade não a deprecia, não leva a ela a um desespero de resolver, a achar que sua vida acabou. Pelo contrário, a sua necessidade fez com que ela buscasse ao Senhor. Quando não geramos, isso não pode, o nosso constrangimento não pode nos levar a uma depreciação. Pelo contrário, ela tem que fazer com
com que nós venhamos entender que algo não está normal dentro da nossa vida e nós precisamos nos alinhar. Para quê? Para que nós possamos produzir. Ana vai buscar o Senhor, como eu e você devemos assim fazer. Mas quando não produzimos, nós podemos ser semelhantes àquela figueira que Jesus vai verificar se ela tem fruto e ela não tem. Olha o que diz em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os seus discípulos ouviram isso. Irmãos, que nós não sejamos cortados da videira. Que nós estejamos ligados, sendo podados continuamente, a fim de gerar vidas, a fim de frutificar em todas as áreas. Se não o fazemos, precisamos estar constrangidos. A improdutividade, ela tem que nos constranger. Quero orar com você e por você. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença e assim como aprendemos nesse primeiro episódio, a lição com a Ana, que a improdutividade, ela tem que nos constranger, que através da pessoa do Teu Espírito Santo gere no coração, na mente deste irmão, dessa irmã, dessa família, o constrangimento para mudar, o constrangimento para viver uma vida totalmente diferente de uma improdutividade. Assim como Paulo gerava e dava luz no sentido espiritual, com dores de parto, à vida dos seus filhos espirituais, que nós possamos assim da mesma forma, que sejamos frutíferos em todas as áreas, que sejamos ganhadores de almas, que nós possamos entender que há pessoas ao nosso redor que precisam ouvir, que precisam ver, que precisam ser impactadas pelo poder do Evangelho que em nós reside. Em nome de Jesus, Senhor Deus, traz vida sobre a vida desta pessoa. Eu os abençoo no nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero convidar a você nesse momento a exercer a sua mordomia através da sua generosidade. Esse é o momento que nós vamos devolver a Deus os nossos dízimos e oferecer a Ele as nossas ofertas. Te convido a ler o texto de 1 Crônicas, capítulo de número 29, do versículo 12 até o versículo 14, onde, através do louvor e oração de Davi, em gratidão pela oferta que ele estava investindo no reino de Deus, juntamente com os líderes da sua época, que nos trazem ensinamentos preciosos. Ele diz assim: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Nós precisamos entender que tudo vem do Senhor. Nós só exercemos a mordomia em administrar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. No livro de Salmos, e o Salmo 24, e versículo 1 diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus e Ele nos confiou para que nós possamos, no aspecto financeiro também, exercer a nossa generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e o versículo 25, Salomão nos ensina: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Duas revelações através da vida de Salomão que eu e você entendemos quando exercemos a mordomia com a finalidade da generosidade.
O generoso, ele vai ter cada vez mais. A pessoa generosa vai prosperar. Então, exerça isso com gratidão diante de Deus. Devolva aquilo que não lhe pertence. Devolva os dízimos do Senhor e, com gratidão, dentro da lei da semeadura, oferte, porque você vai desfrutar do cuidado, da provisão de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 9, também diz assim: o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Você quer ser abençoado? Seja generoso, exerça a mordomia. Entenda e aprenda que tudo vem de Deus, como o salmista diz, e nós apenas devolvemos. 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 18, quando Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, ele vai falar a respeito das questões materiais, sobre riquezas, e vai orientar a respeito da prosperidade, com generosidade. Ele diz assim no capítulo 6, no versículo 18, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo: que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Repita comigo: generoso em dar e prontos a repartir. Esta é a finalidade. Este é o propósito, por isso somos abençoados. E eu quero te convidar, nesse momento, a exercer isso, a você contribuir com a sua oferta e devolver a Deus o seu dízimo. Eu vou orar com você e por você. Posteriormente vai aparecer na tela para você as nossas contas. Você pode fazer e realizar um Pix. Mande-nos também o comprovante, vai aparecer o telefone do nosso membership. Você pode nos enviar o comprovante. Quero orar com você e por você. Deus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que neste momento vai estar fazendo, Pai, a sua semeadura, que vai estar contribuindo financeiramente de uma forma generosa como um bom mordomo. Senhor, consagre tanto esse dizimista como o seu dízimo e esse ofertante como a sua oferta. Que tudo aquilo que está relacionado, através dessa atitude que esse meu irmão, esta minha irmã, que está fazendo desse momento, todas essas atitudes que eles estão fazendo resultem, meu Pai querido, na ação espiritual da lei da semeadura, de uma lei que não pode ser revogada. Nós abençoamos e declaramos, Senhor Deus, toda a sorte de bênção do Senhor sobre a vida desses nossos irmãos que contribuem em nome de Jesus. Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Agradecer a você por me dar a oportunidade de entrar na sua casa através das nossas redes sociais para edificar você através da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando você, sua casa, sua família e que através desse ponto de conexão aonde estão chegando, a graça, o amor e a misericórdia de Deus sejam abundantes sobre você. Até o próximo programa e que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente.